Olá! Nos últimos dias antes de sua morte na cruz, Jesus dá instruções específicas para aqueles que iriam segui-lo. Isso tudo faz parte do tema central da segunda metade do Evangelho de João. Os capítulos 11 e 12 nos mostraram que a vida vem através da morte de Jesus, e os capítulos 18 a 20 vão retornar neste tema. Agora, os capítulos 13 a 17, em cuja sessão iniciamos, explicam como a morte e a ressurreição de Jesus impactam nossa vida agora. Veremos que, como discípulos, a forma que vivemos nossa vida agora é transformada pela morte e ressurreição de Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. O verso 1 fala de dois acontecimentos no tempo. Fala da festa da Páscoa, o festival anual no qual os judeus comemoravam o resgate do povo de Deus no Egito, resgatados através da morte sacrificial do Cordeiro Pascal, e relembravam o julgamento de Deus sobre os egípcios, e fala do seu tempo que havia chegado, que faz parte do plano que Jesus tem preanunciado desde o capítulo 2 deste Evangelho. Na concepção judaica do rei messiânico que sucederia e seria maior que o rei Davi, era tão chocante ver Jesus lavando os pés dos discípulos quanto hoje seria ver a rainha da Inglaterra fazendo faxina em um banheiro público. O que Jesus sabia? Que o tempo chegou para voltar ao seu Pai através da cruz e que o diabo já havia induzido Judas a trair Jesus. Mas os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas iriam entender mais tarde, depois que Cristo morresse na cruz. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, qual é o real significado desse ato de lavar os pés? É uma imagem do que Jesus fará na cruz ao lavar nossos pecados. Isso nos ajuda a entender ainda mais o que estava acontecendo entre Jesus e Pedro no verso 8. Uma forma diferente de dizer seria: se eu não te lavar, você não tem futuro comigo, simbolizando o significado da lavagem do pecado. Por que Pedro não quer que Jesus lave seus pés? Porque Pedro sabe quem Jesus é. Veja João capítulo 6, verso 68. Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro tinha visto Jesus andar sobre água, curar doente, ressuscitar morto. Como pode aquele que é descrito como no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus? Por meio dele tudo foi criado, nele estava a vida, como lemos em João, capítulo 1, verso 1, 3 e 4. E agora, este Deus que veio ao mundo na forma de homem, está lavando os pés de Pedro. Essa cena carrega um profundo ensinamento, que é que eu não consigo estar junto diante de Jesus à sua mesa até que ele me lave. Não se trata do que eu faço, é sobre o que Jesus fez. Nascemos sem esperança no pecado, e sermos lavados é pela graça de Deus. É um presente gratuito. Uma vez que Pedro começa a entender, ele quer muito mais desse lavar, no verso 9. Mas aí Jesus esclarece sobre dois tipos de lavagens, o de se banhar e a dos pés.
Uma vez que você se arrepende do teu estado de sujeira e aceita ser banhado por Jesus, pelo Espírito Santo, você já está completamente limpo. E só precisa ficar lavando os pés enquanto caminhar neste mundo e nesta carne, ainda na presença do pecado. Assim, quando pecamos novamente, não precisamos nos banhar todo novamente, porque com o banho inicial do batismo do Espírito Santo, já fomos declarados justos diante de Deus uma vez por todas, pelo sangue de Jesus. E só devemos continuamente confessar nossos pecados a cada dia, reconhecendo que precisamos da morte de Jesus para perdoar-nos pelos pecados nos quais ainda tropeçamos, mesmo que já não sendo escravo do pecado que nos sujava da cabeça aos pés. Se você ainda não o fez, banhe-se por inteiro e uma vez por todas no sangue de Jesus. Como diz Hebreus, capítulo 7, versos 26 e 27, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E como já vimos aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 28 e 29, no episódio 36, referindo-se a nós como suas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E nesta certeza da vida, segura e eterna com Cristo, como diz João 3,16, que cobrimos no episódio 13, depois de ser banhado por inteiro, você só precisa lavar os pés no dia a dia da tua edificação espiritual. Deus te abençoe.